Olá, seja bem-vindo ao canal Evolução do Varejo. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso vídeo sobre a aplicação da magia Disney no elemento colaboradores, ou seja, em como aplicar a magia Disney aí no elemento colaboradores da sua empresa, certo? Bom, eu vim falando um pouco de como a Disney olha para essa questão de contratar um colaborador, né, contratar um funcionário e buscando sempre a tal da atitude, né? A Disney diz que precisa da pessoa mais indicada para ocupar um cargo e não da mais disponível, né? E aí, para isso, ela busca a tal da atitude. O que é a tal da atitude? Que muitas pessoas definem como o tal do brilho nos olhos, e a gente tem que buscar isso mesmo, pessoas que estejam querendo engajar com a empresa e não apenas ocupar um espaço dentro da empresa. No entanto, isso não é tarefa fácil, e é por isso que hoje, neste vídeo, eu quero destacar a importância do profissional de RH. O profissional de recursos humanos é muito importante nesse ponto que tange a magia Disney. Por quê? Porque é esse profissional que tem habilidades para tentar identificar a tal da atitude. Lógico, se você precisa de um engenheiro, você vai pedir pessoas que tenham o conhecimento de engenharia. Mas, entre dois engenheiros com o mesmo conhecimento, eu vou optar por aquele que tem a tal da atitude, o tal do brilho nos olhos. E quem vai ser a pessoa indicada para identificar esse brilho nos olhos é o profissional de RH que estudou para isso, que gosta disso, que gosta de pessoas, senão não trabalharia nos recursos humanos, e que tem condição de fazer essa escolha e identificação da pessoa ideal, mais do que eu, por exemplo, que não entendo nada de RH. Além do RH ser importante na escolha desse profissional, o RH também vai ser importante na questão do treinamento. Não só na Disney, né, mas na minha visita lá nas empresas do Vale do Silício, eu também percebi o quanto o RH do Brasil é pouco usado em relação ao que o pessoal utiliza o RH lá nos Estados Unidos. Eu não sei se a palavra é pouco usada, mas usado diferente. Nos Estados Unidos, o RH realmente tem importância na questão de indicadores. O RH é responsável por entregar pessoas preparadas, treinadas, para os gestores das áreas tocarem adiante as suas tarefas e buscarem suas metas. Aqui a gente tem ainda um pouco de visão de departamento pessoal. Isso vem mudando, mas a gente ainda está muito longe, o que é normal, mas a gente chega lá. Bom, então na Disney também tem essa questão do que os recursos humanos é muito importante na questão do treinamento. Um dos treinamentos que a Disney faz chama-se parceiro A e parceiro B. Eu tive a oportunidade de, junto com o Seeds of Dreams, participar dessa dinâmica e eu achei extremamente interessante e estou aqui hoje para falar para vocês dela porque realmente eu achei ela fantástica. O que faz nessa dinâmica? Você pega duas pessoas, né, e pede e conta uma história para essas duas pessoas. Você conta uma história para essas duas pessoas e depois você pede que a pessoa A conte novamente a história para a pessoa B. Depois você pega a pessoa B e pede que ela conte novamente a história para a pessoa A. O que é interessante? As pessoas são diferentes, elas têm formações diferentes, no sentido de formação de vida mesmo. Mesmo que tenham frequentado a mesma escola, elas vivenciaram coisas diferentes. Mesmo que tiveram a mesma experiência, por exemplo, saltaram de paraquedas, para uma foi de um jeito, para outra foi de outro. A forma como as coisas acontecem nos atingem vão moldando os nossos mapas mentais. Uma criança que prendeu a mão na gaveta seriamente, quando crescer, vai ser um adulto que vai prestar mais atenção ao fechar uma gaveta. Ao contrário de que uma criança que nunca passou por isso, talvez cresça um adulto que não tem esse problema. Então, essas coisas, elas que vão acontecendo, essas experiências de vida vão moldando as pessoas. E quando essas pessoas ouvem uma história ou leem alguma coisa, os pontos principais para ela são aqueles que se conectam ao mapa mental dela. Então vai formando conexões mesmo e ela se apega àquilo. E aquilo que não faz sentido nenhum para ela, na experiência de vida dela, ela esquece completamente, ela deleta da história. E aí é muito interessante você fazer essa dinâmica do parceiro A e do parceiro B. Eu vou contar a experiência que foi feita comigo. Eu estava com um advogado do Rio de Janeiro e ele era meu parceiro, né, nessa dinâmica. E quando foi a vez, ele foi o primeiro a contar
a história que nós dois acabamos de ouvir, né? Nós dois ouvimos uma história, e aí ele foi o primeiro a contar para mim. Ele foi o parceiro A e eu era o parceiro B. Aí ele me contou tudo o que ele entendeu da história, e aí quando terminamos, e a gente não sabia o que ia acontecer, não tinham nos dado o que ia acontecer. O instrutor falou, agora, Ricardo, você que é o parceiro B, conta para ele aí a mesma história. Conta para ele tudo que você ouviu, o que ele não falou, o que para você faz sentido. O parceiro A, né, o advogado, olhou para minha cara e falou, nossa, compliquei tua vida, porque eu contei tudo. Percebe? Ele achou que eu não tinha deixado nada para trás. E, na verdade, eu estava esperando ele contar um monte de coisa que ele não contou. E muito do que ele falou para mim, eu nem estava lembrando. Aí eu contei tudo para ele e ele falou, nossa, verdade, tinha tudo isso ainda, né? Por quê? Porque eu tenho uma memória boa? Não é isso. É porque, para mim, foram os pontos que fizeram sentido. Para ele, não. E aí ele me contou os que fez sentido para ele, que nem todos fizeram para mim. Em alguns, a gente convergiu para pontos em comuns. Então, percebe que isso garante, quando você vai fazer um treinamento, com que todo mundo estude duas vezes, né? Porque ele vê o que está sendo aplicado, o que está sendo ensinado, ele registra os pontos que fez sentido para ele e despreza os que não fez. Aí, quando ele tem que participar dessa dinâmica do parceiro A e B, ele tem uma segunda chance de ouvir aquilo que ele estava deixando passar e de afirmar aquilo que ele realmente registrou, certo? Então, essa é uma dinâmica que eu achei incrível. Em relação aos treinamentos do RH também na Disney, o Walt Disney já dizia que preferia divertir as pessoas na esperança de que aprendessem algo, do que ensinar as pessoas na esperança de que se divertissem. O que isso quer dizer? Que o treinamento tem que ser divertido. Se o treinamento não for divertido, as pessoas tendem a desmotivar e a desfocar do treinamento. Isso não quer dizer que não pode ser sério, né? Mas tem que ter alguns pontos, aquelas pausas, senão a gente acaba comprometendo a qualidade do treinamento e às vezes a gente quer correr com o treinamento para dizer, puxa, consegui. Só que o que você quer? Terminar a grade de treinamento do seu funcionário ou ter o funcionário realmente treinado, ter certeza de que ele aprendeu, né? Esse é o detalhe que a gente tem que tomar cuidado na hora de aplicar o treinamento. Então, treinamento divertido, treinamento sempre ser em grupo, sempre que possível, né, para que até eu possa fazer a dinâmica do parceiro A e parceiro B. E, por último, o treinamento tem que ser relevante, ou seja, se não fizer sentido nenhum para o que ele vai fazer no dia a dia, né, ou se não fizer sentido nenhum para que ele entenda a cultura da empresa, não faça isso com ele. Né? Não coloque ele para assistir um treinamento que não faz sentido nenhum só para encher sala, porque ele vai desmotivar e vai achar que o que ele quer, aquilo que trouxe ele até a tua empresa, que ele viu que ele se identificava com a tua empresa, não é o que você tem para oferecer. E aí ele vai começar a procurar outra coisa. Tá? E desfoca e acaba não vestindo mais a camisa da empresa e a gente depois não sabe por quê. Então, treinamento divertido, treinamento sempre que possível em grupo e treinamento relevante. Segue essas 3 regrinhas aí que a Disney aplica, que o seu RH vai fazer sucesso no treinamento. Certo, pessoal? Bom, de treinamento, de RH, de colaboradores, era isso que eu tinha para passar para vocês hoje, mas ainda tem continuidade, a gente ainda tem mais um terceiro vídeo, ainda no tema de aplicação da magia Disney no elemento colaboradores aí dentro da sua empresa. Se estiver gostando do canal, assina, ajuda bastante. E se gostou do vídeo, curte o vídeo. Esse vídeo ficou um pouquinho mais longo, mas particularmente achei importante descrever com detalhes a minha experiência para ficar fácil de vocês entenderem também a dinâmica do parceiro A e parceiro B e poderem aplicar aí na loja de vocês. E olha, o varejo está precisando de gente treinada. Tá difícil, viu? Dá uma olhada aí, vai visitar outras lojas que não as suas, restaurantes, e veja o que a gente passa. Às vezes até mesmo em grandes franquias, o atendimento está deixando bem a desejar. O que significa que se fizermos um pouco, não precisamos ser igual a Disney, a gente já vai conseguir superar as expectativas dos clientes e se destacar da concorrência. Tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus.